Olá, meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simone, sou proprietária do Ateliê Meninaiteira e na nossa linha de hoje eu preparei para vocês essa versãozinha aqui muito fofa da nossa sandália fechada. Vem comigo que eu quero te ensinar esse passo a passo completo, bem como você conseguir o seu molde grátis. Então, bora aprender! Bem, meus amores, na nossa linha de hoje, então, eu trouxe para vocês uma nova versão da nossa sandalinha fechada. Olha que linda! Dessa vez eu decidi fazer aqui para aula um tamanho maior. Esse daqui é o nosso tamanho 4, que é o de 9 a 12 meses, ok? Lembrando que a amostra gratuita, ela vai ficar disponível para download para vocês depois do final do vídeo, tá? Alguns minutos depois, gente, então precisa aguardar um pouquinho. A amostra gratuita, ela é de 0 a 3 meses. Quem quiser o molde completo, pode acessar o meu site aqui embaixo, na descrição do vídeo, que tem o meu catálogo. Lá tem todas as informações para vocês estarem adquirindo a apostila completa, comprando aqui embaixo pelo link, ok? Outra coisa, eu quero deixar um recado pro pessoal que tem interesse em receber molde todo mês dos projetos pagos, projetos aí que saem entre 15 e 50 reais, eles saem gratuitos para quem é membro colaborador aqui do canal. Então vale a pena você acessar aí a área de Seja Membro por apenas R$ 7,99. Todo mês tem molde liberado na aba de assinaturas para vocês baixarem, tá bom? Então dá uma conferida em Seja Membro. Como eu falei, o molde gratuito de vocês será o tamanho 1, de 0 a 3 meses, tá bom? Mas vocês vão poder fazer esse modelo tranquilamente em todos os tamanhos. Aqui ele é uma versão que eu fiz com essas preguinhas aqui. Eu vou passar as medidas das tirinhas que eu usei para este tamanho, mas provavelmente vocês terão que diminuir um pouquinho mais para o tamanho menor, a não ser que você já tenha adquirido aí o nosso molde e esteja fazendo o mesmo tamanho que eu. Mas para isso, eu usei aqui, para esse tamanho, que é o tamanho 4, eu utilizei, lembrando, gente, que como essa daqui é uma versão com prega desse sapatinho, ele não tem essas informações no molde original, que são essas preguinhas aqui. Então, você vai ter que adaptar aí conforme teu molde. Mas o que eu indico? Você vai medir aqui, né, o teu molde, ó, deu 15 centímetros, daqui até aqui, certo? Aproximadamente. Então, você corta 30 centímetros a sua tira maior. Você vai medir depois um pouquinho mais para baixo aqui, deu 13 centímetros. Então, a segunda tira você vai cortar com 26. Um pouco mais para baixo, 11 centímetros. Então, a próxima tira você vai cortar com 22 centímetros, tá bom? Então, é assim o referencial que eu fiz para as preguinhas, tá? Para fazer esse babadinho aqui de detalhe. Então, para o tamanho 1, vocês farão o mesmo. Outro detalhe importante da peça de vocês é que no molde original a gente não faz essa parte com viés. Essa parte com viés nós fazemos somente para colocar as preguinhas, para o acabamento das pregas. Então, se você for usar o viés, como eu, você vai ter que reduzir meio centímetro aqui aproximadamente, lá do seu molde, ou ali direto no seu tecido. O meu tecido aqui, eu tô usando o tecido tricoline como tecido principal, tá? Estruturei ele com entretela termocolante de tecido. Eu mostro bem a respeito de estruturação no meu primeiro vídeo aqui da playlist do nosso curso de sapatinhos de bebê. Essa playlist sempre fica disponível no fim do vídeo, então vale a pena você conferir aí se você quiser aprender mais a respeito de estruturação de sapatinhos. A minha aula do Pepto é a aula mais completa que eu tenho a respeito, então vale a pena você conferir, tá? Que aqui eu vou só explicar os materiais que eu usei para estruturar os tecidos, tá? Essa aqui é a parte de trás do calcanhar, também no meu tecido principal, tricoline, estruturado com entretela. E esse daqui que é a frente, que eu mostrei para vocês a redução de meio centímetro, né? Para a tirinha, eu não estruturei ela, tá? Porque aqui eu tô usando o nylon dublado para fazer o forro. Lembrando que o nylon dublado, ele é um tecido de poliéster, então se você quer um tecido
que transpire melhor, se a cidade às vezes é muito quente, eu aconselho você usar aí um tecido de algodão. Você pode estar utilizando algodão cru para forro. Eu até ia usar nesse sapatinho, acabei me esquecendo, mas agora nos sapatinhos de verão, eu gosto muito de usar algodão cru, tá? Que é um tecido resistente e também transpira bem. O solado, como eu estou utilizando já um tamanho maior, eu utilizei aqui este antiderrapante, que é do nosso parceiro aqui do canal, da Fragmento Têxtil. Mas você pode também estar utilizando aí o antiderrapante da sua preferência, tá? Porque tamanhos maiores, o ideal é utilizar um antiderrapante. Eu coloquei ele estruturado com manta R1, mas para conseguir colocar ele na manta R1 assim aqui, não pode passar o ferro desse lado, tá, gente? Vocês precisam pressionar o ferro, mas é nesse sentido aqui, com a cola virada para o antiderrapante, só que pressionando o ferro nesse sentido, tá bom? Porque senão esse emborrachado aqui, vocês vão derreter ele, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, porque esse aqui é um tecidinho, ele não é um sintético. O forro também, o nylon dublado, tá? Mas como eu falei, pode substituí-lo por algum algodão da sua preferência, ou até mesmo o algodão cru, porque ele fica com uma resistência maior, tá? Então eu vou começar primeiro mostrando a montagem do solado, que eu coloquei ele assim, ó. Vou colocar ele dessa forma, tá? E vamos fazer uma costura zigue-zague em volta da peça. Eu não vou fazer essa peça com costura embutida, tanto que lá no molde, na versão paga, ele vem já até mesmo ao formato da palmilha, para vocês estarem encapando para fazer. Aqui eu ainda não encapei a minha palmilha, mas eu também já fiz um vídeo que também está na minha playlist de curso de sapatinhos de bebê, a palmilha forrada, tá bom? Bem, dando continuidade, nós vamos fazer isso no solado, tá? E vou reservar, só para deixar o soladinho aí pronto. Depois, nós vamos começar aqui a montagem da frente. A montagem da frente será com, as preguinhas. Então, para fazer essas preguinhas, deixa eu pegar aqui o meu tecido maior. Eu vou deixar em torno de um dedo, tá? Aqui sem prega. Por quê? Porque aqui nós vamos colocar esta bordinha decorativa, ó, que graça. Então, para colocar essa bordinha decorativa, eu preciso deixar um espaço aqui. Depois eu venho fazendo umas dobrinhas de em torno de meio centímetro, tá? Então, basicamente, essa parte é só ir fazendo isso, ó. Eu vou mostrar só uma parte, gente, porque depois o processo é igual. Eu gosto de ir fazendo as preguinhas e costurando. Aí aqui você pode levar para a máquina. Se sobrar aqui um pouquinho, depois é só recortar o excesso. Você leva para a máquina e faz uma costurinha reta aqui. Preciso dar uma observação. Aqui o acabamento que eu fiz na minha tirinha foi só dobrar uma vez e passar a costura reta. Eu usei o tamanho de largura de 2,5, bom? Mas se você quiser pegar o tecido e dobrar também, cortar, por exemplo, 4 centímetros aproximadamente, dobrá-lo ao meio para fazer a prega, tá? Você vai usar um pouco mais de tecido, mas o acabamento embaixo já fica pronto também, tá? Então é a dica que eu vou dar. Agora o resto, depois é só encaixar aqui embaixo, e ir fazendo as preguinhas, mas eu prefiro, você sempre tem que encaixar, gente, de uma forma que uma preguinha cubra a outra, tá? Sempre assim, tá bom? Aí você abre ela aqui, costurou, aí você abre ela aqui e faz o encaixe, tá bom? Pode costurar primeiro uma camada, depois fazer a outra e assim por diante, é a forma com que nós vamos fazer as 3 camadas. A hora que eu termino de colocar minha prega aqui,
é que eu venho fazendo aquela costurinha aqui para prender as bordas, porque senão como é que a gente vai encaixar uma dentro da outra, né? Precisa ser feito isso. E depois é só a gente colocar aqui por cima do nosso tecido de forro e vir fazendo um zigue-zague em volta da peça toda e cortando todo o excesso. Eu gosto de fazer dessa forma porque como eu vou fazer o acabamento em viés, aí ele fica melhor. Mas quem não quiser fazer aquele colocar viés e nem reduzir essa parte da frente, pode colocar frente com frente aqui, virar e rebater normal, tá bom? Mas como aqui eu vou seguir o modelo original que eu fiz, eu vou fazer uma costura zigue-zague em volta dessa peça toda e recortar o excesso. Feito isso, eu fiz a costura, recortei o excesso e agora eu pego meu viés de 12 milímetros, viés industrial mesmo, gosto de dobrar ele assim ao meio e já encaixar direto na minha peça. Assim eu já venho costurando na máquina. Tem dificuldade? Passa uma colinha aqui antes e depois faz o encaixe do viés. Bem, agora, meus amores, que terminamos essa parte aqui, nós vamos reservar e vamos mexer com a tirinha, essa parte daqui. Por quê? Porque depois a gente precisa colocar ela no calcanhar. Então, primeiro precisa estar pronta. O molde de vocês, a tira, ela vem dessa forma. Eu gosto de dobrar ao meio, tá? E fazer o tecido principal e o forro. Aqui é simples, frente com frente, faz uma costura de meio, uma margem de costura de aproximadamente pouco menos de meio centímetro em volta e depois só desvirar e rebater. Com a nossa tirinha aqui do calcanhar pronta, nós vamos pegar aqui também 4 centímetros do viés que nós usamos aqui, o de 12 milímetros, para fazer o puxadorzinho, dobro ao meio. Aqui eu separo ele, dobro aqui ao meio para achar o meio da minha peça. Achando o meio da minha peça, eu encaixo ele aqui. Nesta posição, eu vou jogar ele um pouquinho para fora, tá? Ó. Agora, nós precisamos fazer a marcação aqui. Normalmente, eu sempre marco em torno de 2,5 até do tamanho 1 ao tamanho 2 e do 3 ao 4 eu marco 3 centímetros aqui, tá? Lembrando que quando você vai fazer um pé e depois fazer o outro, você tem que marcar num pé a tirinha de um lado, a marcação da tirinha de um lado, e no outro pé a tirinha do outro. Eu já até deixei marcado aqui para eu não me confundir. Então, o ideal é você fazer os dois pés ao mesmo tempo, as etapas, tá, gente? Para que não ocorra de você fazer 2 pés direitos, 2 pés esquerdos, tá? Então, aqui eu vou posicionar dessa forma, desse ponto para frente. Deixo um pouquinho para fora também. E agora eu venho com o meu calcanhar do forro. Agora é só a gente fazer uma costura aproximadamente de meio centímetro aqui a margem, até aqui, deixando essa partinha aberta. Deixando essa partinha aberta e costurado já, nós vamos virar aqui. E agora nós vamos rebater a nossa peça, né? Que é fazer uma costurinha pesponto, uma costurinha aqui em volta dessa peça toda. Aqui na parte de baixo eu gosto de fazer um zigue-zague. Bem, meus amores, com a nossa parte do corpo toda pronta, agora nós precisamos fazer a montagem. Para fazer a montagem, para colocar, quem for optar por colocar esse detalhe aqui na lateral, inclusive aqui eu usei uma fita de juta trançada ou faixa de juta trançada, que é o nome desse material aqui, ou sisal trançado também, pode ser que venha com esse nome. Aqui é o seguinte, a gente tem que fazer, aqui a gente vai fazer uma pré-montagem só pra gente saber quantos centímetros aonde vai ficar a nossa marcação aqui, ó. No meu, gente, eu já tinha marcado antes nesse sapato, então eu sei que o meu aqui vai dar 2,5, tá bom? Então, no meu eu sei que vai dar 2,5.
Carla, mas como é que você faz normalmente quando você não precisa colocar essa faixa? Porque a gente só precisa ter esse referencial quando a gente trabalha nesse tipo de modelo com a faixa. Sem a faixa ele é bem mais simples. Sem a faixa a gente sempre monta dessa forma, né? Achando o meio de todas as peças. Deixa eu já deixar aqui o meio no jeito para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Ó, sempre acho o meio da minha peça. Essa é a versão se vocês não quiserem colocar faixa, tá? Eu monto, por exemplo, sempre uma parte, como a da frente, que normalmente fica sobreposta, o ideal é a gente montar a frente primeiro. Quando eu não preciso colocar a faixa, né? Aí eu monto assim. O que eu faço? Eu vou lá na máquina, costuro. Aí eu venho e encaixo esse daqui por cima. Tá vendo? Ó. Pronto. É assim que eu faço e encaixo tudo. Mas como este, nós vamos colocar a nossa faixa, então eu até monto ele assim. Só que só para eu saber o quanto eu tenho que entrar aqui um no outro, tá? Aí eu encaixo ele aqui, monto aqui em cima bonitinho, faço as marcações aqui e desmonto. No meu eu sei aqui, como eu falei, que as marcações deu 2,5 aqui para dentro. Tá? Então, como eu já marquei antes nesse sapato, então já sei que a marcação do tamanho 4 deu 2,5. Não será a mesma medida para todos, tá? Principalmente porque tem margem de costura, tem tamanhos diferentes, né? Os outros tamanhos são tamanhos menores. Aí. O meu, ele fica aqui, ó. Ele fica bem próximo daqui, ó. Com esse detalhe do viés. Só que na hora que a gente prega ele no solado, ó, ele já levanta aqui de novo, tá bom? Então, agora, primeiro a gente precisa prender essas partes aqui para elas não atrapalharem na hora de colocarmos o detalhe. Com as laterais presas, agora, na onde nós encontramos lá o meio, eu fiz um pique e eu venho aqui com a minha faixa. Desta forma, eu encaixo aqui dentro, vou puxando e vou costurando aqui desta forma na máquina. Eu já mostrei essa forma de encaixar lá no meu vídeo do All-Starzinho azul, que foi um dos primeiros tênis que eu ensinei aqui no canal. Então, se você não assistiu, também tá na minha playlist aí de curso de sapatinhos de bebê, tá bom? Como eu disse, tá fácil aí na aba playlists ou no final desse vídeo. Bem, galerinha, ó, lembrando que a costura ela deve ser feita aqui e aqui em cima também, tá? Na bordinha. Agora é só a gente achar o meio novamente. Eu alinho aqui, porque agora até sumiu o meu pique, então fica difícil de enxergar. Eu vou alinhar aqui bem essas partes aqui, ó. Tá vendo? Vou lá no meu soladinho que eu já tinha achado o meio, que eu já tinha mostrado pra vocês. Faço o encaixe e agora é simples, é a mesma coisa que a gente sempre faz. Agora eu gosto de fazer zigue-zague, costura reta, tá? Ou quem preferir pode fazer só costura reta, tá bom? Para prender aqui essa peça em torno do nosso soladinho todo aqui. Ao costurar, ele vai ficar assim. Agora nós vamos desvirar. Olha como é que ele ficou. Que coisa mais linda. Aqui, gente, na parte de trás, normalmente eu coloco, quando eu trabalho com esse tipo de juta, depois eu venho costurando alguma etiqueta costurável aqui à mão, tá? Pra cobrir essa parte. Olha que graça. Aqui já está pronto, na verdade, o nosso sapato. Agora nós só devemos colocar a nossa palmilhinha e o botão de pressão. O botão de pressão,
Normalmente eu sempre coloco, ainda mais que esse daqui já é o tamanho 4, tem bebezinhos mais gordinhos, né? Então, no botão de pressão, eu sempre coloco ele na última medida aqui, tá? Só o espaço do botão de pressão aqui mesmo. Galerinha, já aproveitei e já coloquei meu botão de pressão nele pra ficar mais fácil. Eu uso o tamanho 10, tá bom? Recortei aqui minha palmilhinha de EVA, ainda não encapei, mas só pra vocês terem um referencial. Olha que graça que ficou. Olha que lindo que ficou o nosso sapatinho. Olha como dá uma estrutura. Bem, meus amores, como eu falei, essa parte da palmilha pronta, já o molde da palmilha, vocês encontram no molde completo, tá? Na amostra gratuita, ele não vem a palmilhinha, tá bom? Só pra vocês saberem. Aí vocês mesmos têm que confeccionar a palmilha da forma com que eu já ensinei. Bem, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de sair desse vídeo, dá uma conferida aqui na área de membros. E beijos, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.